Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio do podcast Caixa Preta, aqui no canal da Start Econ. E hoje a gente vai falar sobre como desenvolver um canal novo de venda, né? Geralmente a gente tem ali aquele canal que já está consolidado, mas às vezes nas nossas operações a gente precisa desenvolver novos canais. E vamos entender aqui, trouxe um pessoal aqui para a gente bater esse papo e entender tudo que é preciso ser analisado aí para a gente abrir um novo canal de venda, né? E para bater esse papo eu trouxe aqui a Renata Silva. Tudo bem, Renata? Oi, tudo jóia. Obrigado pela presença. Viu? Que agradeço. E a Renata Silva da Meio Biz, né? Isso aí. E tô aqui também com o Daniel Mactura. Mactura, é isso. Da Vitabi. Ele é diretor de Performance e Growth na Vitabi. Isso. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Bom, e para começar já esse papo, eu já quero perguntar para vocês aí, o que a gente precisa analisar, né? Quais são as análises que a gente tem que fazer para a gente começar ali pensar em abrir um novo canal de venda? No caso da Meio Biz, trabalha bastante com meio marketing, né? Canal específico, né? De comunicação. Quem quer começar aí? Passa as honras pra Dani. Posso começar. Para mim eu vou falar um pouco da experiência recente da Vitabi. Primeiro como canal de venda e depois eu posso falar muito de canal de marketing, que também a Meio Biz entra, assim como o e-mail marketing e tudo mais. Por exemplo, como canal de venda, na Vitabi nosso core é o site, a gente sempre foi através do site, através do e-commerce, e depois foi expandindo para marketplace e para o off, né? Atualmente a gente está em diversas drogarias, São Paulo, Droga Raia, enfim, com plano de expansão também para outras linhas offline, né? Vendas, canais de venda offline, mas focado ainda em drogarias. Então, para a gente, por exemplo, quando a gente estava, né, concentrado no site, com um crescimento, ótimo retorno, escala, né? O nosso público está lá. Quais foram os critérios, por exemplo, vamos entrar no marketplace, né? A gente vai expandir um canal novo de venda. Então, por exemplo, no caso de marketplace, a gente não via diretamente uma necessidade porque a gente concentrava nossas vendas no site, a gente tinha vantagem nosso mix, nossa base de clientes estava lá, a gente tem um controle e tem um ponto muito positivo, né? E porque a gente... Custo é menor, né? Custo é menor, a gente consegue trabalhar o LTV, consegue trabalhar nossa base de clientes, consegue ter eficiência com a Meio Biz, no caso. Então, estrategicamente, o site faz muito mais sentido pro nosso negócio, né? Então, por que a gente foi pro marketplace, né? E quais foram os pontos e a forma que a gente gerencia, inclusive, lá. Lá a gente gerencia justamente como um canal de venda, não um canal de marketing, porque a ideia de estar no marketplace é uma estratégia de posicionamento. A gente tem uma premissa que a gente divulga nossa marca e nossos produtos para qualquer pessoa que seja potencial cliente com interesse de comprar. Porém, a gente sabe que o site é um canal de venda, ela pode comprar no site. Só que a partir do momento que a gente só está no site, a gente está dando só uma opção, que sim, concordo que pode ser uma das melhores opções.
Mas a gente... É a melhor opção para a empresa, né? Não para o consumidor. Exato. Aí pensando no consumidor, que a gente entende que os marketplaces, assim como também os canais offline, que a gente, né, Drogaria São Paulo, entre outros, eles são canais de venda que eles vão se posicionar para conseguir ter uma competitividade que às vezes uma parte do público tem uma preferência. Então, por exemplo, o marketplace a gente usou tanto como posicionamento quanto uma estratégia até de defesa de marca, porque na época a gente tinha vários revendedores que revendiam nossos produtos informalmente, né? A gente não tem programa de revenda. E, inclusive, a gente teve, ainda tem muito problema de falsificação no nosso caso. Então, se a gente não estava lá bem posicionado, ou falsificado, ou aquele revendedor com uma lojinha pequena que vai comprar, ele estava lá. E aí isso também era prejudicial para nossa marca, porque saía do nosso controle, a pessoa tinha problema, a gente não poderia responder. Então, o marketplace para a gente é muito importante estrategicamente como canal de venda, porém a gente não vê como um canal de escala, né? A gente vê como assim, nossa premissa é vamos estar bem posicionados, né? Por exemplo, um dos principais produtos que a gente tem é colágeno com ácido hialurônico. Uma das premissas é a gente estar bem posicionado. A pessoa procurou colágeno, a pessoa procurou a marca, colágeno Renova Bi, a gente vai aparecer lá como prioridade. Então, o nosso pensamento estratégico foi como uma opção, porque muitas vezes a pessoa pode se interessar pelo nosso produto, ela chega lá e vê um concorrente também. Então, e a gente sabe que os marketplaces, uma grande vantagem, não só o Mercado Livre, mas todos os outros, eles têm vários, né? Tem entrega full, tem uma entrega rápida, a logística reversa, o frete grátis. A pessoa compra um produto e compra outro, já compra no full já com frete grátis. Até a confiança, né? Então, assim, a pessoa pode comprar nosso produto e vários outros ao mesmo tempo. Então, pra gente é muito importante. Porém, a gente tem um pensamento que estamos lá para estar posicionados. A gente não vê como vamos escalar a qualquer custo, até porque a margem lá é menor, o custo de comissão é menor. Então, você não tem a base do cliente lá? A base do cliente é o que, né? Eu vivenciei. Eu tô há 3 anos na Vitavi, mas eu vim da Growth Supplements, eu fiquei 3 anos lá. E lá eu tive uma experiência onde a Growth, ela vendia exclusivamente pelo site. Ela nunca abriu nem canal de venda, nem marketplace, nunca vendeu para revendedor, nem, assim, farmácias, né, lojas de suplementos, nunca. E qual que um ouro da estratégia deles, né, que eu sei que é uma estratégia que eles tinham, mas assim, uma das vantagens que eles tinham era um controle total da base de clientes, controle total da audiência, controle total do atendimento, controle total do que o cliente queria, o que ele não queria, ele gostava, ele não gostava, né? Então, vamos pensar assim, que eles não tomaram essa decisão de ampliar justamente por não perder esse controle. Então, quando a gente fala assim, o que seria ideal a gente pensar para estruturar um novo canal de venda? Você tem que entender, primeiro, se faz sentido como você vai alavancar uma venda, né, adicional, incremental, ou você só vai, de repente, estar lá vendendo o que você já venderia no site. Você tem que avaliar questão de margem, de custos, tem que avaliar logística, tem, né, muitos pontos de interferência. A gente mesmo lá, com o próprio Marketplace, a gente teve vários problemas, porque são integrações diferentes, são estoques diferentes, são dinâmicas muito diferentes, né? E, enfim, para justamente você não ter o risco de você até mesmo canibalizar. Porque quando eu falo que a gente entrou lá para se posicionar e não para escalar, é porque existe um risco de qualquer operação de você canibalizar. Se você começa, por exemplo, se você não toma cuidado, inclusive, em relação aos seus diferenciais competitivos, preço, parcelamento, você pode... O canal ele tem que... O novo canal, né? Ele tem que trazer uma diferenciação, né? Exato. No caso da Meio Biz lá, quando vocês atendem vários nichos, né? Quando vocês querem... como que vocês analisam ali para cada nicho a possibilidade de... Pô, faz sentido abrir um novo canal? Como que vocês fazem lá? A grande sacada aí do novo canal é principalmente a questão de recompra, né? Quando a gente olha o canal do e-mail, o quanto o e-mail vai me ser benéfico dentro da minha operação, retenção e recompra. Qual que é o melhor cliente?
O próximo cliente é aquele que vai fazer uma segunda compra, é o que vai continuar comprando, né? O e-commerce tem muito ainda essa visão de aquisição, aquisição, aquisição. Mas a gente focar agora o que eu tenho dentro da minha base e trabalhar esse contato dentro da base. Sim. Então, algumas premissas. Qual o meu alcance? Segunda premissa, qual a minha frequência? O que eu vou construir em régua de relacionamento? Então, tudo isso são pontos fundamentais para a gente poder fazer com que o canal crie essa conexão com a base e, principalmente, aí para o e-commerce, comece a gerar receita também, tenha uma participação do faturamento. Tem muito potencial. E como fazer para esse novo canal ele ser um complementar, né, e trazer uma diferenciação, como para o canal que já é consolidado, assim? Como que vocês o que vocês analisam para que esse novo canal, não como o Daniel falou aqui, não canibalize o canal que já é consolidado? Esse ponto de canibalizar é importante, porque até mesmo quando a gente fala em canais de marketing, né, seja de aquisição ou de retenção, existe muito isso. Eu posso até dar exemplos por exemplo, um exemplo simples por exemplo, a Melbis tem uma estratégia excelente de estratégia de operação de carrinho via e-mail e WhatsApp. E de repente você tem um outro player que também faz isso. De repente você tem uma recuperação na própria plataforma, você tem uma recuperação dentro da mídia, você vai ter lá na MetaAds. Então, é muito importante quando você for abrir ou estruturar ou planejar um novo canal, você entender justamente esse tipo de resultado que eu vou ter. Eu já tenho uma cobertura ou vou trazer um incremental? Eu falo muito eu gosto muito de pensar no incremental. O incremental, ele é diferente do canibalizar. Canibalizar, você está sobrepondo um resultado que você já tem. Então, às vezes, você paga 2, 3, 4, 5 vezes, teoricamente, pelo mesmo resultado. E o incremental é assim, esse canal que eu estou abrindo, ele realmente vai me trazer uma incrementalidade. O que eu trouxer de novo é porque eu não consigo cobrir, ou cubro pouco, ou cubro com pouca eficiência, ou com pouco alcance onde eu tenho. E isso faz muita diferença, porque é aquela receita, porque você pode, sim, abrir um canal e ver um resultado teoricamente positivo. Ele está convertendo, teoricamente, ele tem um ROI, né, um ROI bom. Mas muitas vezes acontece de esse ROI bom, ele ser um ROI que você já tinha com outro canal que você já funcionava. Então, ele só meio que canibalizou e dividiu um resultado. Sim. Por isso que o incremental, às vezes, até quando eu falo de ROI, né, porque é muito minha praia, a gente, às vezes, tem que analisar muito bem, porque às vezes um ROI um pouco pior de um canal que está trazendo incremental é muito melhor do que um ROI maior, que muitas vezes ele só está canibalizando os que já funcionam, tá? Então, isso é muito importante entender. Então, tem que ser analisado, tem que ser estudado, para justamente não cometer esse erro do falso positivo do resultado. Um ponto legal também que vale colocar na balança é o seguinte, até esse ponto que o Dani está comentando, na questão de investimento da abertura desses canais, né? Para um não sobrepor outro, porque às vezes eu posso fazer um investimento muito alto nesse canal, e isso acaba comprometendo toda a parte de margem de lucro, né? Então, entender que eu posso abrir um outro canal que gere um investimento um pouco menor, mas que ele vai gerar uma receita que pode complementar aí outras ferramentas que eu iria habilitar para poder gerar venda, gerar outros recursos. Então, existe um complemento, olhando, por exemplo, o e-mail. Poxa, eu tenho um canal, eu faço aí toda a parte de investimento em tráfego. Então, eu faço um investimento alto, que a gente sabe que hoje esse investimento é alto. Então, o que eu cada vez mais, né? Não diminui. Né? Mais caro, inclusive. Anúncio. Então, tudo isso hoje é um cenário que o e-commerce brasileiro, para se manter nesse nível de investimento, é muito difícil, né? E aí, o que eu sempre costumo falar com os clientes, olha, vamos fazer o equilíbrio. Né? Parte desse investimento que eu estou fazendo ali no tráfego, vamos direcionar para um canal que o investimento é um pouco menor, mas você tem o benefício de estar falando direto com o público que já sinalizou que quer saber da tua marca. Né? Se você gerou tráfego ali no site, houve um cadastro, compartilharam os dados com você, aceita, eu quero receber o teu conteúdo, então parte para esse caminho e faz um equilíbrio. Então, parte eu faço um investimento e comunico por algumas mídias, e uma outra parte eu tenho uma mídia com investimento menor, mas com alcance muito direto.
E aí o e-mail, ele tem esse benefício, Ele né? tem esse benefício, né? Esse canal direto, eu tô falando sem interferência. Quem vai receber, qual a audiência que vai receber meu conteúdo? Meus 5 mil de base, meus 20 mil de base, meus 100 mil de Não, base. é quem já comprou com você ou já sinalizou que tem interesse Tem interesse no seu produto, na sua produto. marca, né? Exatamente. Então, essa questão dos canais, também olhar qual canal que pode me gerar uma receita com um investimento menor, Uhum. e de repente isso equalizar aí todo o investimento do e-commerce. Essa questão do investimento é muito importante, até porque quando a gente fala até um pouco de performance, de tráfego, de mídia, né? Por exemplo, muitas vezes é muito mais rentável eu investir numa plataforma de e-mail marketing, onde eu também, teórico, vou ter um custo muito mais baixo para impactar do que, vamos supor, se eu fosse gastar com mídia, né? A gente tem lá uma parte que a gente, sim, tem uma estratégia específica, porque aí vai muito nessa dinâmica de, quando a gente fala de canais, de alcance, né? A gente tem uma premissa de que a gente quer alcançar o nosso cliente onde ele estiver. Uma parte vai estar no e-mail marketing, outra parte pode estar no WhatsApp, outra parte vai estar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Só que assim, o e-mail marketing, por exemplo, a vantagem dele é que ele é muito rentável. Você vai ter um alcance relevante, lógico que, né, você não pega 100% da sua base, né, mas com eficiência, né, com rentabilidade. Então, essa questão do investimento pesa muito. Muitas vezes você pagaria muito mais caro, às vezes para impactar, às vezes no Facebook e tudo mais. Então, também pesa muito. E eu defendo muito a viabilidade, no caso, né? Ajuda a diminuir o CAC Exato. e aumenta o LTV, né? Aumenta. Exato, e é a questão também do tráfego, questão do balde furado, né? Se você só trabalha aquisição e você vai trazendo sempre novo, gente, né? A gente tá muito acostumado a falar isso, tá cada vez mais caro trazer. Uhum. Então, se você só foca em trazer e não em reter, é um balde furado. Você tá gastando dinheiro aqui, ó. Sendo que o ouro, hoje em dia, tá justamente no cliente. Mas geralmente, as operações aí, quando já tem um canal consolidado, ele tende a investir mais nesse mesmo canal. Uhum. Quais são as análises que vocês fazem para poder levantar esses custos de abrir um novo canal e ver que realmente faz sentido partir para um novo canal ali? Análise de custo e também do comportamento do cliente, né? Você fala, pô, Exato. eu vou encontrar qual cliente que eu vou atingir aqui abrindo esse novo canal. Eu posso dar um exemplo agora, bem mais na parte de canal de mídia, mas tem muita relação. Eu vou dar um exemplo lá na VitaBia, nosso core lá é Meta Ads, né? 65% do nosso investimento tá lá, o nosso público tá lá, eu digo até que nossa bolha tá lá. E a necessidade de novos canais é justamente para furar a bolha, né? Se eu quero crescer, se eu quero escalar, por mais que meu 80-20 lá de resultado tá lá, se eu continuar só na minha bolha, eu tô limitado àquela bolha, né? Eu não consigo sair. Em algum momento também essa bolha pode começar a Exato, cair, né? existe um Diminuir. ponto que a gente sabe muito bem, depender de um canal É. só é É perigoso. um risco. Né? Então, acontece qualquer coisa, enfim, e aí, você tá dependente dele. Uhum. E a gente tinha, inclusive, essa dependência, né? E aí a gente foi expandindo outros canais, reduzindo um pouco o share, né? A gente fala no share de investimento. E aí, alguns critérios importantes pra gente, no nosso caso, então, quando eu falei assim, primeiro, né, a gente incrementar e não canibalizar. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, né? O nosso modelo de negócios é muito baseado em influenciar as pessoas, né? A gente é um comportamento talvez menos racional lá, não é aquele que a pessoa vai no Google comprar tal coisa, né? A gente tem um modelo muito baseado, porque a gente vende vitamina para cabelo, colágeno, entre outros. São pessoas que nem sabiam que tinham produtos que iam ajudar a resolver as dores, né? Então tá muito baseado em vídeos, por exemplo. A gente ataca muito forte no Instagram, a gente tem que trabalhar com muitos creators e influenciadores. Então, o que a gente leva em consideração primeiro é a compatibilidade da audiência, né? A gente, por exemplo, dá um exemplo, YouTube Ads e TikTok Ads, os dois têm uma compatibilidade, podem ter perfis um pouco diferentes de audiências, mas a gente sabe que tem um ganho incremental, porque é uma parte do nosso... uma parte do público que a gente não pega vai estar no YouTube, que tem uma audiência muito grande. Uma parte vai estar no TikTok. Com certeza existe uma canibalização, né? Mas existe um lift de
de público que não, a gente não cobre daqui. Então, por exemplo, a gente buscou muito primeiro nos estudos, né? Como o nosso modelo principal, modelo criativo, a nosso marketing de performance é baseado em vídeos, principalmente, a gente primeiro foi analisar, estudar os que têm mais semelhanças, que nesse caso era o TikTok, né, e YouTube, né? YouTube, principalmente com a evolução do YouTube Shorts, ficou até melhor pra gente, porque já era nosso modelinho lá, que é de stories, reels, Vídeos né? curtos. Vídeos curtos, inclusive a audiência do Shorts vem crescendo muito. Então, a gente analisou primeiro, né? Está relacionado com o nosso modelo de negócio, está relacionado com o nosso modelo de divulgação, né? De vídeo, de influência, tá? Existe um lift, existe um público incremental que a gente não pega? Existe. Então, aí a gente, lógico, vai avaliar a questão de investimentos, né? Uma vantagem que a gente tem na performance, no tráfego, a gente consegue também colocar um pezinho, né? A gente não precisa entrar com tudo, né? E aí a gente vai sentindo, vai estudando, analisando. E, enfim, mas tem que ser algo bem planejado e tem que ser algo... eu gosto muito, né, da cultura de testing learning, né? A gente não tem certeza de nada. A gente só vai descobrir testando, só que a gente tem que aprender rápido. Tem que ter um aprendizado, uma curva rápida de aprendizado, né? Eu sou muito dessa premissa. A gente pode errar e deve errar. Muitas vezes você só vai sair do lugar arriscando e testando, né? Se você só fizer o feijão com arroz que você já sabe, você não sai do lugar. Você não sai do lugar e uma hora para de funcionar também. Exato. Por outro lado, né? Vamos supor, vai abrir um novo canal, né? Você tem que ter o planejamento, mas você vai colocar o pezinho, você vai testar. Então é muito assim, teste e learning rápido. Pô, vi que tem potencial, tá dando certo, mas vi que isso aqui não tá funcionando. Ou esse tipo de vídeo, esse tipo criativo, esse tipo de público. E aí você vai se ajustando. O que você não pode é errar muito, né? E isso serve para qualquer, né, premissa. Isso serve Você não pode errar muito tempo, né? Muito tempo também não. Você tem que... E o ponto de erro ser ali já vir com um acerto muito rápido, né? O reparo muito rápido. Exato, vai por esse caminho, é por esse. Então já vamos mudar a rota. Exato, porque dessa forma, de novo, você tem que se planejar, tem que analisar, tem que estudar, né? Você não pode entrar de cara. Só que se você tem uma cultura onde você vai entrar sabendo que o que você está testando, você vai ajustar e corrigir a rota rápido, né? Que seja, tô errando aqui, eu já vi isso aqui, que seja para falar, não é viável, eu vou pausar antes de perder muito dinheiro, que seja, né? Mas sempre tem potencial. Então, assim, isso faz muita diferença em qualquer canal que você vai fazer. Isso serviria pra gente quando a gente entrou no marketplace, serviria também, né? Acabou sendo muito também quando entrou em drogarias. A gente tem planos de abrir alguns stands, ou alguma loja física específica em shopping, por exemplo. Não é aquele test learning rápido do online, mas sim, é um test learning, que você começa com pouco, você vai avaliando, vai vendo, isso aqui custo público diferente, então eu vou mudar isso antes de sair escalando. Acho que esse também é um ponto importante. Qualquer canal novo, além do estudo do planejamento, muitas vezes você começar a estudar, colocar o pezinho, aprender, e quando você tiver essa maturidade, aí sim você escala. Na Meio Biz, lá na questão do meio marketing, essa parte de aprendizado e correção, né, da rota, é bem importante para que esse canal seja bem desenvolvido, né? Eu acho que, inclusive, no canal de meio marketing, o maior erro que a gente vê aí nas operações é que as pessoas não têm consistência, eles erram, acham, esse canal não funciona. É bastante comum a gente ouvir o pessoal falar, né? O e-mail morreu. O e-mail não funciona mais, não funciona no meu negócio. Né? E é uma questão dessa constância. Vou estruturar o canal, vou implementar o canal. Um ponto importante é ter um parceiro que vai te dar esse suporte. Né? Ter um parceiro que traz esse norte, vai por esse caminho que é o caminho que dá certo, na maioria das vezes. É claro que você vai validar de acordo com o seu perfil. E acompanhando métricas de forma clara, né? Porque assim, não é o canal que não funciona. Dentro da etapa de venda, onde está o gargalo? Meu gargalo está em captação, minha base não cresce, ela está ficando obsoleta. Meu gargalo está em clique, é o modelo do meu template que não abre. Aonde está o meu gargalo para eu poder fazer esse ajuste rápido? Sim. Né? Então, ter essa visão, dashboard que fala assim, tá ali, deixa eu fazer esse ajuste e começar a validar. Né? O e-mail, ele tem essa possibilidade, né? Vou lá, faço um teste AB,
o que que deu certo, o que que a minha base, o que que o meu público está consumindo. E hoje a gente está diante de um público que muda constantemente. Né? Então, assim, eu preciso entender, faz uma pesquisa com a sua base, manda uma pesquisa, entende o que ele gosta, entende o que ele está procurando, começa a construir a sua comunicação, né, para que haja essa conexão. Houve uma conexão, hoje as pessoas, eu acredito muito, que as pessoas não compram mais só em questão de preço. Comprar o que está mais barato. Cara, eu compro aquilo que comunica com o meu estilo de vida, eu compro aquilo que comunica com o que eu acredito, eu compro aquilo que comunica os meus projetos futuros. Então, assim, existem uma série de coisas que envolve que quando você consegue trazer a sua marca para dentro desse universo, o seu público, aí é um jogo, é um casamento que dá certo. É tão verdade isso que você falou de o público não compra aquilo que é mais barato, que se você olhar produtos dentro dos principais marketplaces aí, geralmente o mais vendido não é o mais barato daquele produto. Sim, sim. Isso é muito importante que ela falou. A gente lá como Vitabi, né? A gente tem RenovaBi, New Hair, enfim, a gente tem o modelo da NVB, inclusive, né? Que são marcas digitalmente nativas. E um dos pontos que a gente tem pilares, inclusive, a gente de funil criativo, que a gente trabalha muito isso, é trabalhar muito mais agregando valor para o produto da marca do que com promoção. Porque a gente sabe justamente isso. A gente sabe que promoção é importante, se tem um preço competitivo faz toda a diferença. Só que não é o menor preço que vai fazer a pessoa comprar. Ela olha muito a proposta de valor, né? E quando a gente trabalha nosso mix criativo, focando muito mais em diferenciar nossa marca, nosso produto, agregar valor, a gente acaba tendo menos dependência da parte promocional. E aí, às vezes, a parte promocional, sim, é importante, que às vezes aquele impulso do gatilho, ó, de repente apareceu um cupom aqui de 10%. Beleza, a pessoa já estava convencida, já tinha aquela conexão com a marca, com o produto, né? E aí só faltava... Mas a gente... Faltava só um empurrãozinho. Exato, mas é a parte de final do funil, né? Sim, Aquela sim. parte que o que faz a pessoa comprar realmente ela se identificar com a marca, com o produto, como é uma prioridade. Ela não vai comprar porque o preço é baixo, Não. né? E trabalhar isso faz toda a diferença, né? E no meio marketing também é a mesma premissa, entendeu? Então, isso é muito importante também. Vocês analisam assim, como que vocês fazem para analisar o comportamento do público e falar, pô, no caso da Vitabi, vocês falam, pô, preciso abrir um canal off aqui nas drogarias. Qual foi a análise de público que vocês fizeram? Falar, pô, a gente tem esse nicho aqui que não está sendo atendido. Legal. Esse ponto da drogaria também, estrategicamente, fez muito sentido. Como eu falei, se for por uma preferência de controle nosso, a gente vendia só pelo site, que nem a Globo fazia, né? Mas... É o melhor dos mundos, né? Você vai ter todos os dados. Eu adorava. Custo menor. Tudo, né, na minha mão aqui. Mas assim, e aí o porquê dessa tomada de decisão e o que foi pensado? Primeiro, dentro do nosso mix de produtos, tinha alguns produtos que às vezes, alguns a gente já tinha marcas mais fortes, consolidadas, e outros menos. Então, primeiro, o fator, se o produto está sendo vendido na Drogaria São Paulo, só no fator de credibilidade, a pessoa sabe que se o produto está sendo vendido na Drogaria São Paulo, ele é confiável, né? Ele não é qualquer produto que vai entrar numa das maiores farmácias do Brasil. Esse foi um dos pontos que a gente pesou, porque isso pesa no branding da nossa marca dos produtos. Que eu não estou nem falando de performance, estou falando no branding. De estratégia mesmo, de marca. Exato. Então, assim, foram dois fatores principais. Uma estratégia de branding, que é isso que eu falei, e uma estratégia de disponibilidade física. Por quê? Existe uma parte na audiência consumidor que até pessoas de uma idade um pouco maior do nosso target é de 30 a 45 anos, né? A maior concentração. Mas a gente tem uma concentração muito grande de pessoas mais de 45 anos, por exemplo, e pessoas que compravam no e-commerce, inclusive também, mas assim, com dificuldade, o atendimento, ia muito para atendimento, e aqueles que perguntam, mas como compra? Não sei nem como compro, como que faço? Mandar WhatsApp. Enfim, eu só estou exemplificando, né? Sim. A partir do momento que a estratégia, por exemplo, de expandir para as drogarias, né, principalmente nos pontos físicos, foi justamente aí quando eu falo de incrementalidade, porque existe um público que não compraria no e-commerce. Se você já tinha um target aí de acima, né, 45 mais ali, que tinha dificuldade de comprar,
vocês com certeza tinha uma galera que não comprava. Sim, a gente né? analisava, E inclusive. dá, né? A De gente acesso ao produto. tinha um percentual relevante, não comparado a outras Uhum. audiências, mas de vendas, com uma taxa de conversão menor. E aí a gente até falando com times de atendimento, a gente entendia que tinha muito interesse, mas muitos não compravam, né? Porque ainda não está acostumado, Uhum. né? Então, estar na drogaria foi uma questão também de praça, no caso. A pessoa, É. primeiro, é uma facilidade, né? Ao invés de comprar no e-commerce, eu vou na drogaria que eu já compro. E também quando eu falo de incrementabilidade de público, porque existe um público, sim, que se tiver lá vai comprar, se tiver no site não vai comprar. Então, isso fez É toda a a diferença. cultura ainda, né? O pessoal que tem mais idade ainda, apesar da pandemia e ter acelerado a digitalização, Sim, muita mas... gente começou a comprar online ali nesse Sim. período, mas tem muita gente ainda que, pô, o cara vai comprar o que tá a mão Que é de dele. imediato, né? E Quer ir é. lá, Não, pegar o produto e já levar pra casa. Exato, É. e assim, e isso não se reserva não só a uma parte do público que tem uma preferência, Aham. mas a gente tem uma ideia, assim, que a gente, de novo, a gente não pensa em escala, marketplace e drogarias, a gente não é um canal de escala, é um canal de posicionamento, né? Uhum. Então, a gente quer estar bem posicionado. Se a gente faz um brand de nossa marca e produtos, a gente, lógico que a gente prefere, né, a maior parte compra no nosso site, a gente joga para lá. Mas a gente quer estar disponível. Se a pessoa viu, né, na drogaria lá, nossa, Renova Bi, caramba, eu já ouvi aqui, eu vou comprar, vou levar. Ou, às vezes ela já é cliente, tudo bem, é uma conveniência, sai um pouco do nosso lifetime value, né, do nosso controle, mas sim, importante que na soma do bolo, né, e aí o que a gente tem que analisar só como esses shares de outros canais, eles estão sendo rentabilizados. Por isso que eu falo muito eles não são vistos como escala, porque vamos supor que a gente colocasse muita grana, canal de marketplace, aí sim são pontos que poderiam mudar, porque a gente tem estratégia de colocar um pouco para se posicionar. Uhum. Agora, se a gente visse como escala, isso muda muito, porque a margem é diferente, sai do controle, né, do lifetime value, a gente perde o controle da recompra, ela pode voltar e comprar produto X, Y, Z de concorrência. Então, tudo isso vai interferir na viabilidade também. Mas no caso, assim, ó, no caso de vocês abriram o canal de marketplace ali, olhando para posicionamento. Mas quando a gente abre um novo canal, no caso, marketplace ou mesmo um meio market, olhando para vendas, qual é o momento que a gente, né, quais as análises ali, o momento que a gente tem que olhar e falar, pô, ainda não tá me trazendo o retorno que eu gostaria, porém eu preciso continuar aqui constante nesse canal que ele vai começar a tracionar. Ou então, falar, pô, esse canal aqui não funciona para mim. Porque dependendo do nicho do negócio, realmente não faz sentido um ou outro canal. Sim. Qual é o momento ali que a gente tem que fazer essa análise e entender isso? Como que vocês fazem na MeioBiz, por exemplo? No e-mail, tem uma grande premissa da agilidade. Aonde que algumas marcas pecam? Eu entro no seu site e faço meu cadastro. Não recebo nada. Diferente de eu entrar no seu site, faço meu cadastro e já recebo ali um e-mail de boas-vindas. A sacada do e-mail de boas-vindas, ele é um ponto muito... É um dos e-mails que tem uma receita muito relevante para dentro da operação, e às vezes alguns empreendedores acabam, não precisa, mas não. Eu não vejo, né? Eu sempre falo, não traga para dentro do teu negócio crenças particulares. Eu não abro e-mail, eu não vejo. Não, você tem aí uma base de pessoas que se cadastrou porque eles têm um mínimo de interesse de receber. Então, deixa um pouquinho aí de lado e olha para dentro da sua operação e vai validando o fluxo. E-mail de boas-vindas, agilidade. Poxa, eu tô olhando a roupa, eu tô no meu momento de compra, eu tenho a intenção de comprar. Se eu recebo um benefício para essa primeira compra, é aquilo que a gente está falando, é um empurrão, né? Então, quando eu vou habilitar esse canal de comunicação com a minha base, eu preciso ser muito intencional no que eu quero, no movimento que eu quero de reação. Sim. E então provoco essa primeira compra. E aí, não fica só no primeiro, faz uns 2 e-mails. Vi que você ainda não usou o seu cupom. Vai expirar o seu cupom. Então, eu consigo criar essa régua. E na sequência, ir munindo essa base com novidades,
com dica de look, com uma pesquisa. Te manda uma pesquisa. Existem dados de que mais ou menos aí uma média de 30% do público tem uma abertura para responder pesquisas. Sim. E o caminho o quê? E-mail. Então, manda uma pesquisa, entende o que ele está procurando, faz o seu storytelling, faz essa conexão. Frequência. A questão é, se eu falo com você hoje e depois eu vou falar com você daqui 30 dias, cara, existe uma concorrência aí no mercado, né? Então, assim, quem não é visto não é lembrado. Você precisa criar uma régua de relacionamento com o Régua cliente. de relacionamento. A régua de relacionamento vai ser fundamental. Aí, gerar a primeira compra, eu já vou ali no... ele comprou o jeans? Ok, então eu posso fazer um combo, eu posso montar um outro look para compor essa peça que foi comprada e vou começando a entender esse movimento, esse comportamento do meu cliente. O que ele costuma abrir, né? O que ele... Entender a minha base de tudo, né? O melhor dia, um melhor horário, quais são as linhas de assunto que interage mais, qual tipo de campanha que vende mais. Então, quando eu começo a entender, e isso só é possível com frequência, constância. Mandei um e-mail de madrugada e ninguém abriu. Ok, não tem problema. Deixa a madrugada de lado e vai um pela manhã, né? Já tive cliente que me falou, Renato, quando eu mando e-mail meio-dia, negócio bomba, é um segmento de bebida. Eu falo, o pessoal sai para almoçar e já fala, vamos ver o que a gente vai fazer, a programação do final de semana. Sim. Né? Então, assim, não abandona o barco, né? Vai por outros caminhos para ver o que de fato vai comunicar com a sua base. Constância é primordial. Acho que até por esse ponto que, nesse caso do e-mail marketing, assim como outros canais também, mesmo de mídia, tem plataformas que vão te trazer dados, inteligência para você analisar, entender o que está acontecendo, você aperfeiçoar o que vai fazer toda a diferença. Hoje em dia é impossível dizer que, por exemplo, o meu marketing não funciona. Para mim, assim, a não ser que você compre base, né? Isso hoje em dia já passou faz tempo, mas deve existir. Se você tem uma base própria, né, de pessoas, lógico, existe proporção de tamanho de base, né? Claro. Se você não tem uma base, você tem uma base muito pequena, não adianta, que entra na questão de audiência. Alcance, na verdade, né? São pessoas para mim comprar? Sim, mas se você tem 1000 pessoas, você não vai ter resultado. Onde você vai investir o seu dinheiro, né? Exato. Eu vou investir agora em aquisição ou para comunicar aqui? Exato. O alcance está pouco, eu preciso jogar mais volume e aí eu começo a tracionar o canal. Mas assim, e aí vai muito dessa premissa, porque você ter dados, relatórios e sites que vão te possibilitar fazer uma boa análise, vai fazer toda a diferença para você falando no cenário assim, como que eu vou saber se eu startei e de repente ainda não está performando bem, como que eu vou decidir se eu continuo ou não continuo? Cara, você vai atrás dos dados. Primeiro ponto, né? Se você não tem dados, você não está faturando, mas não está fazendo por quê, né? Precisa definir esses indicadores, né? Exato, e aí, tanto como meu biz, plataforma, meu marketing ou qualquer outro canal, a gente tem muitos dados para serem analisados. Eu vou dizer, sei lá, tipo, a gente vai para o TikTok, vai para o YouTube, a gente vai ter métricas desde performance, né, de cliques, custo por clique, taxa de conversão, ticket médio, até alcance, enfim. E a gente vai analisando, o perfil da audiência, perfil do mix criativo, né, janela diferente de atribuição, são N fatores que vão... Então, assim, primeiro ponto, nenhum canal de venda, seja de venda, seja de mídia, canal de aquisição, de retenção, eu vejo que ele deve ser startado então vou esperar. Assim, se você começou um novo canal de venda, você tem que realmente tá lá no detalhe, né? Nossa, mas isso aqui, porque é justamente um novo canal, não é aquele que você já sabe, você já conhece, que você já tem um padrão, já tá no seu controle, entendeu? Mas aquele que você já tem, aquele canal consolidado, você já tem as métricas para analisar ele. Como você faz para definir os KPIs desse novo canal que você tem que analisar? Como que você... Qual é a mentalidade que vocês usam para definir esses novos KPIs? Geralmente uma loja, que vou começar agora, minha primeira experiência com e-mail marketing. A gente tem uma métrica de mercado para poder ter um ponto de partida, né? Eu preciso entender. Essa métrica de mercado, ela vai ser muito alinhada também ao alcance que ele tem, né? Eu preciso entender, por exemplo,
quero ter captação de novos e-mails. Maravilha, vamos habilitar um botão de pop-up, você impulsiona uma landing page, você já tem esses recursos. Entretanto, qual que é o volume de sessão que você tem no seu site? Porque isso está totalmente ligado ao volume de captação de novos leads. Então, a gente vai fazendo cálculos de acordo com o cenário que o cliente está, para não fazer um número que não existe. Então, se eu tenho um X de sessões, então eu tenho um potencial. Se eu sei que um botão de pop-up converte aí um e-mail a 2%, por dia eu tenho tanto de potencial de novos e-mails dentro da minha base. No mês, a minha base cresce em tanto. Ok, vamos trabalhar em cima desse número, mas não deixa a peteca cair aí no volume de sessão. A gente precisa ter esse giro dentro do site. Sim. E aí já parte para tamanho de base. Dentro do meu tamanho de base, vou comunicar a base toda. Qual que é o meu potencial de abertura desse e-mail? E aí a gente tem métricas de mercados, lá 8%, 10%. Qual que é o meu potencial de clique? Porque vai afunilando. E aí entender também um ponto importante da operação do site, que é taxa de conversão. O e-mail tem potencial de vender, tá? Mas qual que é a conversão lá do site? Porque muitas vezes há um gap em um outro ponto que não é o canal em si. Sim, sim. Né? Não é o e-mail que não vende. Eu tô com um problema lá no gap, tô ali num problema no checkout de pagamento e isso acaba interferindo. Então, qual que é a minha taxa de conversão? Ok. Então, com essa base, com essa taxa de conversão, eu já tenho uma ideia do qual o potencial da minha conversão aqui dentro do canal. Né? Então, olhar o cenário do cliente e fazer esse desenho dentro do cenário que ele tem. Pra gente, até falando um pouco mais da parte de mídia, né, que é 15 anos aí, só focado nessa parte. Também toco CRM, gosto bastante. Mas uma premissa lá que eu uso para novos canais, porque a gente tem canais, a gente atua nos principais, mas tem os que a gente tá forte e aqueles que a gente tá de leve, assim, porque não teve aquela confiança. É como se fosse abrir. A gente tá lá fazendo a cobertura mínima, assim, mas não tá escalando, né? Então, eu tenho 3 premissas principais, assim, para novos canais. Sai da nossa bolha de confiança, assim, do que a gente já sabe. Então, além dos pontos que eu já tinha falado, que são os pontos mais estratégicos em relação à audiência, target, compatibilidade, etc., eu penso em 3 pontos. Primeiro, share de investimento, corte de ROI, e score da audiência. Isso falando um pouco mais de mídia, porque pra gente, o share de investimento, ele tá muito relacionado a um canal novo. O share de investimento, eu tô testando ele, mas, por exemplo, ele por enquanto, ele representa 2%, 3%. Tranquilo, eu posso errar um pouco. Ele pesa 3%, ele pesa 2%. Então, é aquela fase que eu tô testando, errando, sim, aprendendo. Teste AB o tempo todo. Exato. Então, share de investimento. Agora, vamos supor que, de repente, um canal novo, ele representou 10 a 15% do meu investimento total. Opa! Né? Opa, por quê? O canal novo, se eu não tenho uma confiança de vários pontos, o quanto que ele contribui, existe uma proporcionalidade de impacto. 2% do share, se ele tiver um resultado ruim, ele não for efetivo, ele zerar, o prejuízo é pequeno, né? Versus aprendizado. Agora, então, o share de investimento é a proporção de peso. O segundo que a gente usa muito, que são os cortes de ROAS ou de ROI, né? Porque a gente tem uma baliza de canais. Serve para e-mail marketing, com a diferença que a gente espera um ROI muito maior de e-mail marketing, né? Exato, porque, enfim, se a gente testou um canal novo, ele tem um perfil similar a outros canais, então a gente tem um corte de ROI. Se ele tá dentro, um pouquinho abaixo, um pouco acima, acaba sendo um dos indicadores. Basicamente, né, a gente sabe que no e-commerce é investir, investimento e retorno sobre investimento. E o terceiro, no nosso caso, que acaba sendo o score de audiência, né? Porque tráfego especificamente a gente consegue, tráfego é fácil. Ter pessoas, acessos. Acesso no site é a coisa mais fácil do mundo. E no nosso caso, a gente analisa o score. O score, ele tá relacionado, vou dar um exemplo, né? Sei lá, a gente pode fazer uma campanha em um canal, sei lá, vou dar um exemplo, Native Ads, né? Só como exemplo, né? Já fez lá, por exemplo, deu custo por clique de 2 centavos, 3 centavos, né? Então, pô, legal, tô bombando aqui, um pouquinho de investimento que eu tenho aqui, eu tô bombando de acessos, né? E aí, só que assim, qual que é o ponto? Eu pago barato, porém, o score desse tráfego é muito baixo, são pessoas que muitas vezes desqualificados, né?
Então, Aí sai caro, no caso. o Né? barato sai caro, porque você está inflando, né? Até para sua estratégia de remarketing, você vai gastar para reimpactar muito mais gente desqualificada. Então, a gente, por isso que a premissa do share de investimento, corte de ROI e score, o score para a gente é um pouco, não é tão simples, né? O share, sim, você vê lá na planilha, é 5, 10, 15, 20. ROI também. Ou é 1, é 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. O score para a gente é um pouco mais delicado porque a gente não existe uma métrica que falar assim, esse score é maior. Existem algumas métricas no GA4 que ajudam a dar um valor por sessão, mas basicamente o valor por sessão é basicamente a receita que foi gerada por processo. Serve como um indicador também. Só que pra gente depende, o score ele depende muito da etapa do funil também, né? Porque, por exemplo, às vezes se é um canal mais focado em fundo de funil, o meu marketing é fundo de funil, ou eu tenho a obrigação de ter um ROI alto, né? Aquela pessoa que já foi impactada no topo, meio foi descoberta, foi influenciada, chegou aqui no carrinho e pô, comprou. Ah, não, ele pega as pessoas do topo do funil. É que a gente trabalha muito com topo porque a gente precisa trazer pessoas, gerar demanda, né? A gente precisa gerar demanda para. Então, aí aqui eu vou aceitar um ROAS, um ROI menor, porque, né, eu tô trazendo gente nova, gente que acabou de conhecer novos usuários. Funil, né? Exato, só que o score que muda todo muito. Mundo ali. Tá todo mundo ali. Assim, eu gosto de dois termos, né? É geração de demanda, que a gente fala de topo e meio de funil. E também a gente fala um pouco de brand performance, como a gente é marca também, a gente acaba fazendo muito brand performance que é um misto, né? Então, pra gente também interfere muito o score, porque às vezes o nosso modelo de negócio, às vezes o score de uma audiência que vem influenciada por um vídeo que comunica muito bem, vale mais caro, às vezes eu pagar mais caro para esse clique, mas uma pessoa que já vem influenciada, né, do que às vezes um estático. Vou dar um exemplo simples, um banner, não sei o quê. Eles podem ter o mesmo custo por clique, ou eles podem ter até o mesmo ROI. É que entra uma parte mais complexa. Mas ele veio muito mais influenciado, então talvez o meu remarketing eu gaste menos para fazer ele converter. Talvez até o lifetime value dele deve ser melhor, porque ele já foi convencido que a marca é boa, que o produto é bom, que não sei o quê. Às vezes um criativo que às vezes pode converter sim mas assim, ele focou mais no promocional, que não valorizou. Mas não trouxe o cliente tão preparado já, né? Preparado. Então a gente perde tanto no funil de compra mesmo, porque a pessoa acaba não tendo confiança para avançar, né, no carrinho até a compra. E às vezes ela também é aquela que facilmente pode não comprar mais, ou ver um concorrente mais barato que, colagem tem isso aqui é mais baratinho, entendeu? Então, pra gente pesa isso. São premissas. O e-mail marketing também pesaria, só que a gente não. Lá a gente. O share de investimento é baixo porque ele é barato. Ele é barato. Barato. Não tem por que não fazer. O ROI é alto, né? O ROI é muito alto, né? A gente sabe e tem que ser. É porque justamente a retenção e lifetime value. E o score também é alto, porque o score, na verdade, é o cliente. Você tem seu cliente, né? Então, na verdade, pode mudar muito a qualidade do cliente que você traz, né? Você também pode trazer clientes, às vezes, super desqualificados. Sei lá, por exemplo, na Growth, a gente tinha... Não era nem desqualificados, mas a parte de LTV que era muito importante, né? A gente tinha um core lá de Whey Protein, pessoal da academia, comprava Whey, creatina, BCA, etc, etc, etc. A gente tinha um multivitamínico lá que a gente vendia muito, porque era muito bom e barato, né? 20 e poucos reais. Só que a gente trazia muito cliente novo que comprava só o multivitamínico, que era 20 e poucos reais. Essa pessoa, ela não voltava e comprava o Whey, creatina, não sei, ela voltava e comprava... produto de 100 ali, então, o cara não comprava. Às vezes não é que ele é desqualificado, mas o LTV dele é baixo. Então, o mesmo esforço até mesmo para o e-mail marketing, eu também vou ter um retorno menor, né? Então, por isso que essa questão também de LTV, quando a gente fala de canais, né? Qual o perfil do público, se é um público, não é só uma audiência, é um público comprador que é qualificado, isso pode mudar muito, porque, de novo, no e-mail marketing, que seja, não é só você ter uma base grande de clientes. É você ter uma base qualificada. Não quer dizer que você vai ter aqueles que só vão comprar com promoção, aqueles que vão comprar e falar, tá caro, não quero mais, aqueles que não tem nada a ver. Mas você consegue trazer aqueles que têm o perfil da marca, que tem aqueles que vão ter uma recorrência, que tem uma facilidade de comprar outros mix de produtos que são similares, né? Então, e a grande sacada, quando a gente está falando em estratégia de comunicação do e-mail, é o seguinte, eu consigo visualizar qual o ticket médio do meu cliente. Então, eu tenho uma segmentação que é o ticket médio do 20, 50 reais. E eu tenho um ticket médio do cara que é 100, 200. Então, esses são públicos diferentes.
Esse cara aqui, ele vai entrar numa lista VIP. Ele vai entrar numa Sim. comunicação diferenciada. Ele vai receber um convite para um evento. Eu vou trazer esse cara para perto. Sim. O de 20, ele é um cliente também, mas estrategicamente Ele é importante, ele mas... é importante. Estrategicamente, eu vou aplicar um outro plano de ação. Sim, Então, conseguir enxergar isso é onde que eu vou nutrindo ele. Ali no meu canal de comunicação, através do e-mail. Então, o e-mail, ele é essa plataforma que ele acaba plugando as mídias, né? sim. Todo o brand da marca, ele tem que ser muito bem feito e tá muito bem estruturado para o e-mail chegar e começar a só potencializar uma marca que já está criando uma conexão com o público, uma marca que está criando um influenciador, está fazendo a divulgação de um produto. Aí chega um e-mail com o nome do influenciador, fulano quer falar com você, Faz isso. né? Então, assim, a gente vê Todo mundo abre, né? todo Taxa de mundo abertura absurda. abre. Absurdo. Todo mundo abre. Então, assim, o e-mail ele vem com essa plataforma para potencializar todos esses canais. Vou fazer uma live shop. Chega ali aquele volume de e-mails. Ó, falta 2 horas para live. Então, o e-mail ele vem para potencializar os outros canais que já estão sendo tracionados e que está tendo investimento. E aí, o e-mail ele vem exatamente para dar essa sustentada no canal e potencializar. E aí eu começar a entender esse comportamento. Então, toda essa parte de segmentação, ela é fundamental. Exato. Tem um momento que eu falo com a minha base inteira, vou participar de, sei lá, um evento, alguma coisa, aniversário da marca. Falo com a base inteira, né? Então, você estrategicamente enxerga isso. Qual o momento que eu falo com a minha base inteira e qual o momento que eu vou clusterizar essa minha base. Perfeito, Isso é clustérização. fundamental. Falar de forma estratégica faz toda a diferença. Você vai ter diferentes perfis. O que conta muito é a relevância, né? Então, se você manda uma comunicação X para um perfil diferente, você perde relevância. E, enfim, essa clusterização que ela é fundamental, porque até quando eu falei dos core de clientes, na verdade são perfis diferentes. Sim, E totalmente. se você trabalha, todos têm potencial, né? Inclusive existe a métrica de churn, né? Existe a recuperação de clientes. Mas assim, se você clusteriza, você consegue, primeiro, ser relevante. Sim. Esse perfil aqui tem mais com promoção, ou esse mix de produtos mais barato que seja. Então, eu vou direcionar esse mix de produtos que é mais relevante para esse. Esse VIP aqui, ele geralmente compra mais, ele compra produtos mais caros, então eu vou direcionar para esses. Exato. E aí que você vai trabalhando. A gente também trabalha muito isso, regras, né? Regras de recompra, inclusive, específicas, né? Essa questão dos VIPs, né? Os que tem um LTV muito maior, que estão sempre comprando, recomprando com uma essência, frequência e valor alto. Esses dá para fazer estratégias diferenciadas, né? Convidar para alguma coisa, manda um presente exclusivo. E aí, basicamente, você tem N formas de você fazer a pessoa comprar mais. É só você estudar, clusterizar e... Cara, e a grande sacada aqui, o que a gente está falando, toda essa questão de segmentação, olhar o comportamento de compra, é quem já conhece a sua marca. Sabe? Você não vai ter que dedicar um esforço para, olha, vem me conhecer, vem conhecer a minha história. Ele já conhece. Ele já conhece, já. Ele já te conhece, ele já teve experiência de compra, né? Talvez ali por algumas circunstâncias parou de comprar, enfim, né? Houve alguma movimentação, mas essa disputa de atenção, ela cai muito, porque, opa, eu conheço essa marca. Basta só você dar uma... refrescar a memória dele, Refrescar lembrar a ele que você tá ali, memória, que você refrescar a existe. memória, né? Exato. É até assim entender, por exemplo, tenho ali na minha lista os contatos que estão inativos. Vamos tentar reengajar esses caras. Ele já teve uma experiência de compra, comprou 1 ano atrás, pedido pago, recebeu, teve uma experiência com a minha marca, não comprou mais. O que aconteceu? O que Então, aconteceu? vale uma pesquisa, né? Sim. Pesquisa, né? É mostrar interesse real para persona, né? Não esse interesse do vou vender a qualquer Não custo. só... Sim, Vender. Você falou até um ponto, a gente faz pesquisas por e-mail, NPS, né? E pra gente faz uma diferença muito grande, porque a gente consegue entender muito melhor, né? Desde o NPS geral, se ele tá alto, se ele caiu. E os motivos, né? Que é a categorização. Tal perfil de pessoas estão satisfeitas. Por qual motivo? Pô, entrega demorado, prazo, preço, produto vê qual é o problema. Aí, se a gente tem os dados, estão falando que tal produto pode ter um problema aqui, gente, tá fácil de resolver, ou vamos melhorar, né? Os promotores também, assim, os promotores, não, gosto, compro por isso, isso e isso.
Então a gente também faz umas pesquisas por e-mail, né? Justamente para conseguir entender melhor o nosso público, o nosso comprador, o que ele está satisfeito, o que ele está neutro e o que ele está insatisfeito. Porque o problema não é só você, né? Você pode disparar um e-mail marketing para todo mundo ou para... Só que se você não sabe, às vezes, o motivo, você pode disparar, a pessoa não vai comprar. É mais fácil você identificar isso, conseguir fazer um plano de ação, uma melhoria, para, né, conseguir melhorar isso. Então, o e-mail também acaba sendo muito importante para isso. Exato. E como que vocês, né, pegando esse gancho, como que vocês fazem para utilizar os insights e os recursos aí daquele canal já consolidado para potencializar e acelerar esse novo canal? Por exemplo, está abrindo um canal de e-mail marketing, você está ali, como você faz para potencializar esse canal utilizando já os recursos e os insights dos canais que você já tem consolidado ali? O caminho aí é começar a trazer uma comunicação de que ele tem benefício dentro daquele canal. Né? Então, eu vejo, por exemplo, às vezes no site, quando eu faço um cadastro, tem alguns sites que aparece ali, já tá aqui o seu cupom, né? Tira isso. Agora, sim, vai no seu e-mail, porque lá você vai receber o seu benefício. Né? Então, começar a jogar, a direcionar esse público para dentro desse canal. E ele entender que lá ele vai começar a ter novidade. Então, um dos caminhos é esse. Eu preciso começar a condicionar a base de que é lá dentro desse canal que ele vai começar a consumir novidade. Então, é um caminho aí que dá super certo. Vai para lá, eu tô te mandando para lá, consulta lá. Né? Então, isso traz, começa Ajudar a acelerar esse... Acelera o desenvolvimento sim, desse canal novo. acelera bastante. No nosso caso, canais de aquisição fica mais fácil, né? Porque a gente sabe que de mídia, a gente tem muitas métricas que já são nosso beabá, né? Desde o básico, que você vai olhar para faturamento, investimento e ROI, né? Isso aí vai olhar qualquer canal, seja de ativação, de retenção, de aquisição. Mas nesse caso a gente consegue ter os indicadores, né? Taxa de conversão, ticket médio, custo por clique, custo CPM, enfim. E essas métricas, é que só elas não só são suficientes. É claro que a métrica principal de performance, que é investimento, receita e ROI, essa aqui manda, né? Na verdade, o objetivo é sempre ela. Então, lógico, se eu estou conseguindo crescer e escalar, né, dentro de uma rentabilidade X, que é saudável, esse é o principal indicador, mas... Quando são plataformas que são que tem métricas similares, fica mais fácil, né? Eu falei, tipo, YouTube, TikTok. O próprio e-mail marketing, muitas métricas podem parecer diferentes, mas são similares, né? Existe a parte pós-site, né? Que é clique, taxa de conversão, ticket médio, que são as mesmas. Mas o e-mail marketing, ele é muito um canal de mídia também, porque ele basicamente é alcance, né? Você precisa alcançar pessoas, as pessoas precisam abrir o e-mail, quem abriu precisa clicar. Aí quem clicou, aí sim entra pra parte, né? Converteu? Como converteu? Qual foi o ticket médio? Qual foi a receita? Então, acaba sendo similar também. É um pouco diferente, mas assim, acho que a dinâmica acaba sendo muito similar. Se a gente vai falar do online pra maioria, né? Então... eu vejo que também é importante, dentro desses outros canais de mídia de aquisição, né? A rede social, enfim, o objetivo trazer ele para essa base, né, onde você consegue coletar esse dado do cliente, e aí, independente de qualquer movimento de outra mídia, eu não perco a minha comunicação com esse contato. Né? Então, independente de qual canal que ele entrou, esses canais, eles precisam levar ele para um cadastro onde ele vai cair dentro da minha base. Onde meu cliente está seguro? Na minha base. Sim. A partir dali... ele está seguro na minha base. Exatamente. Caiu ali na minha base, na minha lista, ele está seguro. Se eu dependo da comunicação com ele só nesses ambientes terceirizados, né? E se cair? Eu tenho um grupo lá no WhatsApp com milhões de pessoas. Ok. Qual o movimento que você vai fazer para trazer esse lead, esse cliente, para esse ambiente seguro que é a sua base? Porque se o WhatsApp sair do ar, qual que é o impacto de qualquer outra mídia sair do ar dentro da tua operação? Se você depender só disso. Então, eu sempre falo com meus clientes, eu falo, procura algum caminho, um formulário, alguma coisa, para ele fazer esse cadastro e ele entrar para dentro da tua base. O público teve interesse, tem que
jogar pra dentro da base, né? Fisgou a isca, né? A gente tem duas principais iscas. A principal é o cliente, ele entrou e comprou. A gente tem a isca do remarketing, né? A gente fisgou pro remarketing, aqui a gente vai bombardear ele também. Mas a gente analisa muito, você falou muito da base, que a gente também tá se estruturando com análise justamente para a gente conseguir ter um dimensionamento melhor de CAC por canal, né? Porque CAC vai contar, basicamente, hoje em dia, CAC LTV, né? Você precisa, para aumentar faturamento, precisa ter mais clientes. O CAC é o custo que você paga para aquisição de clientes. Então, quanto mais caro, pior a sua eficiência, né? O LTV é outra parte que é qual o índice de recompra que ele vai ter. Mas a gente analisa muito CAC, então a gente tá avançando em cruzar vários dados para conseguir existir para ver uma correlação, né? Por exemplo, do canal, a gente aumentou o investimento em tal canal e a gente consegue acompanhar. A gente tem alguns indicadores que a gente vê todos os dias, quantos novos clientes a gente teve, qual foi a recompra, a gente tem diária, mensal, share, tipo, e a gente caminha muito para isso. Se a gente está escalando um canal, às vezes métricas até primárias e secundárias podem não ser tão boas, mas porque o ROI é um pouco pior. Porque o preço por clique é mais caro, enfim. Mas a gente consegue ver uma relação de que a gente está tendo um incremental de novos clientes que a gente não tinha com esse investimento, né? E aí a gente consegue fazer um CAC, não que ele é redondo, que é complexo, mas para a gente acaba pesando muito, porque o objetivo não é só o faturamento. A gente sabe que quando a gente quebra faturamento dentro de compra e recompra, muda muito. A recompra, muitas vezes, você gastando pouco com e-mail marketing, você consegue fomentar ela. Você não precisa torrar dinheiro. Agora, aquisição não. Então, a gente analisa muito isso. A gente tem relatórios diários e mensais que eles vão mostrar quanto que a gente está vendendo para novo, quanto a gente está vendendo para recompra. E o share. Se a gente está investindo em aquisição e está faturando pouco em novos e só faturando a recorrência, a gente está investindo errado, está perdendo dinheiro. Agora, se a gente está investindo em aquisição e está conseguindo com um bom CAC a gente conseguir alavancar nossa base, então isso faz toda a diferença. Eu até falo que o ROI final, né, ele é muito relativo. É muito relativo, porque se você... É esse exemplo, que a gente já passou muito por isso também, por isso que a gente vai aprendendo, evoluindo, né? A gente tem uma base a gente tem na RenovaBi 60%, mais ou menos, do faturamento é de recompra, né? Então... Ou seja, muito grande, né? É grande e já é um volume de faturamento bem legal, né? A gente tem um faturamento alto lá. Então, assim, se a gente, teoricamente, a maior parte do nosso investimento deve ser para novos, né? Tanto na aquisição de novos usuários, assim como um remarketing, mas tudo focando em trazer um novo cliente. Então, a gente analisa muito isso para não só dos canais que a gente tem, quanto novos canais. A gente tem que ser eficiente. A recompra, de novo, com pouco esforço, não pouco de esforço, eu digo assim, de investimento, né? Você não precisa investir muito. Você já consegue manter. Agora, a aquisição que é mais complicada, né? E quando você está indo para novos, é mais delicado ainda, porque você está saindo, né? De novo, aqui a gente tem nossa bolha, nosso ponto de controle. A gente já sabe o que vai performar, como performar, esse ROI X, o score Y e tudo mais. Agora, cada canal novo que a gente vai escalar, eu digo, por exemplo, TikTok. TikTok é, tipo, se conversar com quem ele é mais complicado, porque ele pega muito... ele pega muita assistência, ele influencia muito o brand da marca do produto, ele faz muita descoberta. Se você analisar o GA4, o Last Click, você vai, nossa, mas é horrível, né? Nossa, o ROI dele aqui é horrível, vende pouco. Se for ver, ele tá participando muito da jornada de compra, influenciando muita gente, trazendo a descoberta, fazendo branding. Então, fica mais complexo, né? E aí o desafio é assim, é você justamente ir atrás de dados para você conseguir ter um embasamento melhor de que o investimento que você está fazendo está sendo efetivo. Existem, né, o que a gente usa também, quando está nesse nível de complexidade, a gente usa Conversion Lift, né? Conversion Lift, a gente consegue ver qual que é o lift incremental desse canal versus, né, pessoas que foram impactadas versus pessoas que não foram impactadas, porque se o Conversion Lift for baixo, significa que eu estou gastando para impactar a mesma pessoa, né? Se o Conversion Lift for alto, significa que ele é eficiente para trazer pessoas novas. E assim, eu não vou entrar na parte técnica, porque aí eu vou além, mas a premissa é essa, é você estudar, atrás de dados, né? Mesmo no ponto, você ainda não tem a certeza, mas aqui você vai buscando indicadores e vai aprendendo, né? Vai entendendo quais são os indicadores chaves, né? Em qualquer seja canal de venda também, um marketplace, uma drogaria, um offline, não sei o quê, tudo vai depender de você se blindar de análise, estudos, testing, learning, para você aprender. Tudo tende a ter um comportamento diferente. Mesmo quando eu digo plataformas similares, no meu caso,
O comportamento, muitas vezes é diferente. Então, você tem que se adaptar. As métricas são iguais, vai ver mas você tem que se adaptar porque o comportamento é diferente. Então, como que eu gerencio isso que eu não estou acostumado? E, de repente, você vai encontrando o caminho. E, inclusive, é assim que a gente aprende a evoluir, né? Então, isso é importantíssimo. E dá uma atenção maior no seu ponto forte, né? Então, e-commerce que é produto de recompra. Produto que eu uso 30 dias, tem que usar de novo. Então, assim, esse é o seu pote de ouro, né? E dedica esforço nessa recompra. Trabalhar bem esse LTV, né? Trabalhar bem esse LTV. Porque uma vez que ele teve uma experiência positiva e a gente sabe que ele vai fazer uma compra recorrente desse produto, a questão se eu estou aparecendo ou não. Né? A questão é se eu estou começando a produzir conteúdo relevante para minha base ou não. Eu, particularmente como consumidora, eu tenho marcas que eu já hoje não entro mais no site e eles só trabalham comigo recompra. Eles pegaram bem o fio da meada. Então, assim, por exemplo, começou agora frio. Então, eles já... Linha de skincare para o inverno. Confira o que vai ser, o que você tem que usar para a tua pele. Eu vou conferir, eu vou comprar. Né? Então, assim, essa questão, estar presente, entender, ela compra skincare, chegou o inverno, então ela já tem que mudar ali para uma linha de um outro produto e eu vou trazer para ela os 3 benefícios para ela fazer essa compra. Sim. Porque ela já é esse cliente que tem essa prática. Né? Então, assim, estar presente, entender. Então, assim, a atenção no cliente, ela faz toda a diferença. Né, nessa aquisição de um novo canal, vou abrir um novo canal, de fato debruçar em cima do seu produto, qual o seu ponto forte e essa necessidade do cliente para ser uma parceria. Né? O importante quando os dois lados ganham é muito bom. Sim, é só assim que o canal vai desenvolver e realmente trazer resultados. Aí quando você consegue gerar valor, né, através desse canal para o seu consumidor ali. Esse ponto acho que é importante, né? Eu gosto do termo da Customer Centric, né? Quando você tem uma gestão baseada no cliente, né? Isso que ela falou faz todo sentido, porque, assim, você, inclusive para um novo canal de venda, porque, primeiro, não só a relevância, não só, primeiro a experiência, né? A gente não, assim, na verdade a experiência ela vai fazer toda a diferença. Por exemplo, a pessoa comprou e teve uma experiência de compra, não vai adiantar o e-mail marketing, você perdeu. Né? Não vai adiantar eu gastar mídia aqui. Né? Resgatar esse... Dá para resgatar. A gente se esforça para isso, mas é mais difícil. Existe um trabalho aí todo em cima desse Por isso, resgate, esse é um ponto assim que a gente... Né? Mas a experiência faz toda a diferença. Se a pessoa... Você pode, às vezes, gastar menos, mas se você trabalha para ter uma boa experiência, a pessoa comprou tudo certinho, o atendimento funcionou, logística, etc. Cara, isso o seu LTV já tá uma parte mais garantida do processo inteiro. Aí agora você pode ser super eficiente em mídia, você pode ser super eficiente no email marketing. A pessoa perdeu a experiência, você, né, por exemplo, nesses casos, você é impactada com relevância, né? Acho que porque você falou, então, são linhas que são relevantes, mudou, tipo, existe uma relevância, mas assim, a premissa é que você tem uma boa experiência com a marca. Sim. Se você não tivesse, eles podem ser relevantes com você, não vou passar por isso de novo, não gostei, não... Então, por isso, esse é um ponto que a gente não fala muito em canal de venda, né, mas ele é importantíssimo, inclusive, qual que é o impacto que isso pode ter, né, se for falar canal de vendas, até, por exemplo, sei lá, marketplace, outros... Isso é importantíssimo, porque de repente a pessoa tem uma experiência ruim, né? Isso pode comprometer a sua rentabilidade. Todo o trabalho, né? Todo o seu trabalho. Todo o trabalho por trás. Drogaria, que seja, tipo, um canal, ou um outro canal, ou da mesma forma, um canal de marketing, um próprio canal de marketing. Você, de repente, a experiência não foi positiva, você mandou um conteúdo totalmente não relevante, você fez spam, você tá lá, né? Porque, você falou muito de... frequência é muito importante, mas a relevância, tanto no e-mail quanto em canal, é tão importante quanto. Porque você precisa ser lembrado, só que você precisa... ninguém gosta de ser toda hora... você tá numa rede social, você tá no e-mail marketing, você tá no e-mail, você tá lá para ver transações ou outras coisas. Então, se você também não for relevante, você perde. Né? Inclusive o próprio algoritmo dos e-mails e assim como dos canais corre o risco, pesa muito. A gente mesmo já teve, né, penalizações no caso de e-mail
Porque existem lá os próprios servidores, eles têm os índices, né? E eles têm do bom, o ruim, o médio, e eles te penalizam. Se você não. Se você sai disparando, só que você não cuida da relevância, né? Você é penalizado. Então é melhor você, às vezes, opa, vou retrair um pouco, mas eu vou fazer algo bem mais relevante, personalizado, que é assim, a chance de a pessoa clicar, de ela abrir, vai ter uma boa Ter experiência. uma boa experiência toda. E é isso que é Exato. importante, né? Do começo ao fim, né? Do começo ao fim, do começo ao fim. A importância do fazer o disparo, eu quero comunicar a ponto de ser uma linha de assunto que chama a sua atenção. Você vai abrir esse e-mail, tem ali um template que comunica comigo, eu vou clicar e eu quero ir para o site, eu quero ver mais opções, né? E isso estrategicamente, o Daniel tá falando, por trás, eu não posso esquecer, não é disparar. Por trás, eu estou trabalhando a reputação do meu domínio. Então, assim, é muito além do mandar um e-mail. E a reputação do meu domínio, né? E as taxas de abertura, taxa de clique, essa interação com o conteúdo que eu estou compartilhando, para que os provedores possam fazer ali no algoritmo, é um conteúdo relevante, aumenta a reputação. Reputação do domínio impacta diretamente na entregabilidade. Então, é um trabalho que, para ter assim, esse canal consolidado, tem que dedicar esforço, né? É difícil ter um canal que vai se consolidar. Relevância. Joguei e o canal deu certo. Desenvolveu sozinho. Saiu atirando pra qualquer lado, nenhum canal. Gente, não vai. Pessoal, eu quero, né, o tempo aqui nessa mesa passa muito rápido. Nossa, voando. Eu acho que a gente vai ter que trazer esse assunto novamente para a mesa numa próxima oportunidade. Eu quero, como o nosso tempo já tá estourado aqui, eu quero que vocês, né, pra gente para finalização aí, deixem um recado aí pro pessoal que tá assistindo a gente, tá aqui até agora, e com esse assunto que, teria muito mais coisa pra gente conversar aqui, mas deixa um recado aí pra quem tá nesse momento pensando ali se vai abrir um novo canal de venda, o que não sabe direito o que precisa olhar. Deixa um recado pessoal. Bom, o caminho olhe dentro do teu negócio, né? Ver qual o ponto forte da tua operação. O ponto forte da minha operação é recompra. Então eu vou olhar o que eu tenho de base. Tenho uma base já que eu posso começar a trabalhar com essa base. Tenha parceiros estratégicos, né? Que também vai trazer insights dentro do canal que eu vou ativar. O que esse meu parceiro pode me agregar de experiência dentro dessa operação? Isso faz toda a diferença, porque o empreendedor do e-commerce, muitas vezes ele sabe do negócio dele, né? Mas as estratégias que complementam o negócio, talvez ele não tenha tanta expertise. Então, tem um parceiro estratégico que também vai trabalhar lado a lado, que quer fazer com que o canal tracione. Então, isso também faz toda a diferença. Mas olha dentro do seu negócio, constância, né? Não desista no primeiro erro, insista, mude de estratégia. Não tem problema mudar de estratégia, né? Faz parte do jogo. Mas como a gente está falando, muda de estratégia rápida. Perfeito. Complementando, parceiros, inclusive, né? Fazem toda a diferença. E eu, assim, o principal aprendizado que eu posso dizer é muito de uma cultura de test and learning. Porque a gente fala muito de você precisa estudar, você precisa planejar, você precisa analisar. Isso é meio... Só que assim, não espere o perfeito. No e-commerce, na performance, no growth, a gente cresce indo para frente. Então, assim, só que a gente tem possibilidades e N recursos de a gente testar, analisar e aprender rápido. Então, assim, é importantíssimo você estudar, você conversar com parceiros estratégicos que podem ter a experiência que você não tem, você conversar com outros players, isso vai fazer toda a diferença. Arrisque-se, né? Muitas vezes você só vai sair de uma bolha quando você arriscar, mas mensure o seu risco. Corra atrás de... Quanto mais dados você tiver, mais experiência você vai ter. Quanto mais você gerenciar o seu risco, você dá uma atenção, você estudar para ver o que você precisa melhorar, o que você está acertando, o que você está errando, você conseguir ver os pontos fracos, os pontos fortes. Isso vai ser um dos principais fatores para você conseguir startar e escalar um canal novo que você não tem experiência, mas você pode sim ser um dos melhores. Então, é muito isso. Eu sou dessa premissa, de test and learning. Show. Pessoal,
Quero agradecer a presença de vocês. Então, quem quer falar com a Renata, encontra você onde? Deixa suas redes sociais aí. Renata, @mkt, meiobiz. Eu tô com perfil lá no Instagram. Então, só me procurar lá. Também pelos canais da Meiobiz. Também me encontra lá. Só procurar a Renata, galera. Só procurar Renata. E para encontrar o Daniel, O meu sobrenome, né? Vou soletrar. Se procurar Daniel Maquitura, né? No LinkedIn ou no Instagram, @Maquitura, que é MACHTURA. até você pensa para falar, né? Não, isso aqui eu já falo, ó, desde os 4, 5 anos eu já tô acostumado. Só que vai que eu erro no sobrenome, fica feio, né? Mas é o @Maquitura, consegue me encontrar lá. Show. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá? E pessoal, se você não quer perder nenhum dos nossos conteúdos aqui no canal da Startcom, aqui no nosso Caixa Preta, né? Onde a gente desvenda aí todos esses problemas que a gente tem no dia a dia aí quem trabalha no e-commerce. Então, considere se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho aqui também embaixo para não perder nenhum dos nossos conteúdos e muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.